4 meses, uma onda de denúncias domina as discussões no Senado. Você lembra dos atos secretos, aquelas contratações, os aumentos de salário, os pagamentos de horas extras que teriam sido feitos sem divulgação, na surdina. Pois bem, o Ministério Público determinou que tudo seja divulgado. E também foi aberta uma investigação. Vamos a Brasília saber mais detalhes. Zileide, qual foi a reação do presidente do Senado? José Sarney, Ana Luísa, disse que a crise não é dele, é do Senado. E os atos secretos, segundo o presidente do Senado, podem ter sido erros isolados que estão sendo investigados. Já sobre medidas para tentar resgatar a imagem do Senado, José Sarney prometeu mudanças. Foram mais de 30 minutos de discurso. O presidente do Senado deu explicações sobre as denúncias de irregularidades. Negou ter conhecimento de atos secretos para contratar servidores ou aumentar salários. Eu não sei o que é ato secreto. Aqui ninguém sabe o que é ato secreto. Mas isso tudo relativo ao passado, nada em relação ao nosso período. Nós não temos nada que ver com isso. Sarney lembrou medidas adotadas nos últimos meses, como a redução no número de diretorias, e diz que não poderia pagar sozinho por erros coletivos. A crise do Senado não é minha. A crise é do Senado. Todos nós somos responsáveis. Nós aprovamos aqui os atos da mesa. Todos. Nós aprovamos. Disse ainda que não pediu e nem sabia que parentes dele foram contratados para trabalhar em gabinetes de outros senadores. E por isso é que querem me julgar perante a opinião pública desse Estado, desse país? É, de certo modo, a gente ter uma falta de respeito pelos homens públicos que nós temos. Se temos erros, eu não devo deixar de ter erros, mas esses eu acho que constitui extrema injustiça. Emocionado ao fim do discurso, Sarney foi cumprimentado por vários senadores. Ele recebeu da secretária-geral da mesa uma folha de papel com um comprimido que tomou imediatamente. Alguns senadores esperavam que o presidente anunciasse medidas para punir os responsáveis por irregularidades. José Sarney prometeu divulgar na próxima semana o resultado de uma investigação interna feita pela Comissão de Sindicância. Faltou uma proposta concreta de enfrentamento a essa crise que nós estamos vivenciando, porque vamos esperar mais uma semana para a gente ter essa resposta, mais uma semana de imagem sendo solapada. Para o líder do governo, o presidente José Sarney está no caminho certo. Não vejo a necessidade de se chamar Ministério Público e Polícia Federal numa situação onde estão ainda sendo levantados quais as questões que precisam ser investigadas. Mas o Ministério Público já entrou na investigação. Abriu ontem um inquérito para apurar a falta de transparência nos atos do Senado, com o argumento de que a Constituição exige que as atividades do Estado sejam públicas. O Ministério Público vai investigar, é bom que o faça, é uma instituição insuspeita, tem autoridade moral e política, institucional para investigar. Sim, o Senado Federal tem que investigar, só assim o Senado pode mudar a sua imagem. Apesar de negar que tenha sido beneficiado com a contratação de parentes, o presidente do Senado pediu que uma sobrinha dele deixe o cargo de assessora do senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, e volte a dar expediente no Ministério da Agricultura, onde é funcionária de carreira. Alexandre Garcia, José Sarney dividiu responsabilidades com todos os senadores. Agora, sem medidas concretas, a crise continua. O discurso, Zileide, deu sobrevida à crise. É claro que a responsabilidade não é só dele, é também dos presidentes anteriores, entre os quais ele se encontra. O presidente Sarney disse que a crise não é dele, é do Senado. Argumento perfeito para um suplente que tivesse assumido ontem. O suplente diria: a crise não é minha, eu cheguei ontem, não sou presidente do Senado de terceiro mandato. O senador Sarney transfere a crise para a instituição, mesmo denunciando ações externas para enfraquecer o legislativo. Promete resultado de investigações para dentro de uma semana. Quem comanda as investigações, o senador Heráclito Fortes, acaba de ser operado para uma redução do estômago. E ausente
ficou dispensado de digerir o discurso de ontem. Quando era presidente da República, Sarney assinou papéis na Sudene e depois decretou: com a assinatura desses atos, está resolvido o problema da seca no Nordeste. Continua a pensar que palavras substituem atos ou corrigem o mal feito. Afirma que não conhece o que seja ato secreto, não soube do neto, acha justificável a nomeação da sobrinha, assim como nem sabia que lhe creditavam no contra-cheque R$ 3.800 por mês em auxílio moradia. Como nos filmes de ficção, é preciso acreditar que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Usou um argumento que já ouvimos em bate-boca no Supremo: me respeite, empregado quando se esgota o poder de convencer. O grupo que usou atos secretos, como lembrei ontem, infringiu todos os princípios da Constituição exigidos para o serviço público: legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. O grupo agiu, e se pode usar a que talvez seja a maior palavra do idioma, agiu inconstitucionalissimamente. Zileide. Vamos aguardar as mudanças. Márcio. Você vai ver a seguir. Surge uma polêmica na investigação da tragédia do voo 447. Investigadores franceses reclamam das autoridades brasileiras que teriam impedido o acesso às autópsias. Você vai ver também flagrantes absurdos da imprudência nas rodovias do Pará. E um mistério. O que tanto incomoda o presidente Barack Obama? A gente volta num instante. Agora são 7h42.